Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar com vocês sobre os 10 erros fashion para parar de cometer até os 30 anos. Eu sou a Marina Gazola, uma apaixonada por moda, estilo e tendências. Aqui é um canal onde a gente fala sobre moda, dando dicas de como conhecer melhor o seu corpo e o seu estilo pessoal para te ajudar na construção de um guarda-roupas mais enxuto e mais consciente. Eu acho que todo mundo, alguma vez na vida pelo menos, já cometeu aquele erro fashion, só que quando a gente olha para trás tem um pouco até de vergonha de admitir, né? O estilo vai mudando, né, de tempos em tempos, assim como a moda muda muito também. E aí, não tem como, né? Você olha pra trás e pensa assim, nossa, mas como é que eu usei aquela peça? Como é que eu tive coragem de usar essa determinada roupa? Só que naquele tempo usava, né? E assim, hoje em dia, de repente, já não usa mais. Então é isso, a gente vai mudando, o estilo vai mudando, a moda vai mudando e de alguma forma você acaba acompanhando essa evolução também. E o post de hoje é para você que, assim como eu, já cometeu algum erro fashion na vida alguma vez, em alguma circunstância. Pensando nisso aqui, hoje eu listei para vocês 10 erros fashion que a gente pode cometer até os 30 anos de idade, que é uma época, assim, uma fase que a gente está mais propensa a errar, porque a gente tem menos experiência, a gente gosta, é uma idade que a gente gosta de ousar mais em determinados tipos de roupa, então perfeitamente normal que de vez em quando a gente fique um pouco equivocado com as coisas que a gente usa. Esse post vai te ajudar muito daqui pra frente, na hora que você for consumir moda, né? Aprender a consumir moda de um jeito mais consciente e dessa forma errar menos. Bom, gente, eu acho assim que todo mundo usa, na verdade, o que tem vontade, o que quer usar. Eu acho assim, eu sempre gosto de falar a respeito do bom senso, né? Então é sempre bom que a gente consiga consumir moda, usá-la do jeito que a gente quer, mas assim, de um jeito que tenha bom senso, que tenha uma certa consciência para poder não cometer esse tipo de gafe fashion que eu vou falar aqui com vocês hoje. E eu acho que todo mundo tem propensão de errar em alguma época, né? Isso aí é fato. Então esses erros fashion a gente pode ver nas fotos de street style, a gente pode ver mesmo em cidades pequenas, como em grandes metrópoles, né? Então tá todo mundo aí circulando pelas ruas e a gente consegue ver uma vez ou outra aí algumas vítimas que a moda faz e que às vezes mesmo essas pessoas não sabem nem que estão errando, né? Estão usando um determinado tipo de roupa que não fica legal pra ela, acha que tá acertando, mas na verdade tá errando feio. A gente vê muito por aí aquelas dicas de certo e errado, né? Das pessoas avaliando os looks das outras. E eu acho que esse é um assunto, na verdade, bastante controverso, né? Porque isso tudo depende muito do estilo da pessoa, depende muito do tipo de corpo daquela pessoa, depende muito do gosto pessoal dela também. Mas eu acho que, independente disso tudo, é sempre bom a gente lembrar de alguns pontos que eu acho legais para poder montar os nossos looks e não errar. O primeiro erro é a barra da calça sobrando, né? A barra da calça muito grande. Isso aí é com qualquer tipo de calça que pode acontecer, não só com a calça flare. A calça flare é aquele modelo onde a barra da calça abre bastante, normalmente ela tem mais volume. Então, nesses casos, a gente consegue identificar com mais facilidade quando a pessoa erra. Então, por exemplo, vai depender muito do sapato que ela tá usando aquela calça, né? O ideal, quando você usa a calça flare, é usar um sapato que tenha pelo menos um pouquinho de salto, não precisa ser um salto muito alto. Mas independente do tamanho do salto, o ideal é que a calça flare ela cubra até a metade do peito do pé, tá? Então não é necessário que ela cubra o sapato todo, até porque se cobrir o sapato todo, aquela barra vai ficar arrastando no chão, aí fica feio. Mas é necessário que ela cubra pelo menos até a metade do peito do pé, para que fique num comprimento legal, um comprimento adequado. A gente fala que essa barra, né, o ideal é que ela fique de 2 a 2,5 cm acima do chão. Então assim, eu particularmente não gosto da barra arrastando no chão, nem de calça, nem de vestido. Eu acho que não fica... Eu acho que fica uma aparência de desleixo, sabe? De que não tá bem cuidado o visual. Então, eu acho que não fica legal. Agora, os outros tipos de calça, né? Por exemplo, a calça skinny. A calça skinny é uma calça que foi feita para ficar com uma modelagem bem ajustada ao corpo, desde a cintura, a perna, o joelho, até a altura do tornozelo. Então, se você compra uma calça skinny que tá sobrando tecido na região do tornozelo, também não vai ficar legal. Fica aquele tecido engruvinhado, amarrotado ali, não dá a aparência de caimento legal da calça. Então eu acho, pra mim, a calça skinny, o ideal é que ela fique na altura do ossinho do tornozelo, sabe? Então se tiver sobrando tecido, o ideal é que você faça a barra da calça para ela ficar bem ajustada no seu corpo. A calça reta é a mesma coisa. A calça reta é aquele modelo que não é flare, não tem aquela boca tão aberta, mas é uma calça que desce ajustada até o final do tornozelo, até o final da perna, né? Então esse tipo de calça é legal também, que ela tem um comprimento bom de usar. Então se você estiver usando um sapato que não tenha muito salto, que tem um salto
pequeno ou médio, o bom é que ela fique tampando também até a metade do peito do pé. Eu sempre falo que esse é um comprimento que eu acho ideal. Então, quando você for comprar uma calça, coloque o sapato que você normalmente vai usar mais, né, a altura de salto que você normalmente vai usar, para não errar na hora de fazer o comprimento da calça. Outro erro fashion é o uso da calça de cintura baixa. A moda da calça de cintura baixa já passou há algum tempo, né? Então, assim, já tem muitas temporadas que a gente não vê o uso da calça de cintura baixa. Eu, particularmente, sou assim. Quando a gente acostuma com uma tendência, que agora é da calça de cos alta, a gente simplesmente esquece, fica enjoado daquela tendência que já passou há algum tempo. Esse é o caso da calça de cintura baixa. Eu acho que, na verdade, quando eu olho hoje, eu não acho nem até elegante, sabe? Eu acho que parece que tá desleixado, eu não sei, é uma impressão minha. Mas, olha, de vez em quando eu ainda vejo por aí algumas pessoas usando calça de cintura baixa. Então, se você ainda é uma delas, eu preciso só lembrá-la para ter cuidado, porque esse tipo de calça, esse tipo de modelagem acaba deformando o corpo, deformando essa cintura. Isso acontece porque o nosso corpo simplesmente ele responde de uma maneira mecânica aos tipos de modelo de roupa que a gente usa. Então, vocês lembram lá na década de 50 e 60 aquelas fotos que vocês viam da mãe de vocês, da avó de vocês? Lembram que elas usavam calças de cintura mais alta e que por isso mesmo elas tinham uma cinturinha mais afunilada, mais marcada e mais delimitada? Esse tipo de modelagem que se usava muito nos anos atrás, né, anos 50, anos 60, que era a cintura mais alta tanto em calça como em saia, como em short, os vestidos com aquela cintura mais marcada. Isso tudo dava aquela impressão de segurar a barriga, segurar o abdômen e sustentar mais o bumbum. Por isso, o corpo daquelas mulheres já era um corpo mais marcado e definido por essa modelagem. Agora, as calças de cintura mais baixa, né, de cos mais baixo, elas fazem justamente o contrário. Elas vão marcar essa região do pneuzinho que a gente fala aqui e acaba empurrando o tecido gorduroso da barriga, do abdômen para fora, né, que acaba saltando aos olhos ali, deixando aquele pneuzinho nas laterais do corpo. E isso vem a piorar ainda mais quando você é do tipo de pessoa que trabalha a maioria do tempo do dia sentado, por exemplo. Então acaba acumulando toda essa gordura da parte abdominal nessa parte anterior da barriga. E muitas vezes aumenta até os casos de celulite em determinadas mulheres. Então, pelo que eu tô vendo por aí hoje, se você quer mostrar a barriga, se você tem uma barriga bonita, se orgulha dela e quer usar uma roupa para mostrar, então opte por usar de repente uma calça de cintura alta, de cos alto com cropped, porque aí você vai mostrar um pouquinho da barriga e não vai cair na vulgaridade de usar uma calça de cintura tão baixa, mostrando tanta pele assim. Terceiro erro fashion, um mix de acessórios over demais, né? Quando a gente mistura aquele monte de acessórios, seja colar, brinco, pulseira, anel, lenço no cabelo, aquele monte de coisas, muito meio que sem nexo, e acaba não ficando legal, acaba ficando over. Muitas vezes a mulher acaba ficando um pouco insegura na hora de escolher os acessórios e ela tem, às vezes, tanta coisa bonita, né, para se usar, tanto acessório diferente, que acaba querendo usar tudo de uma vez só e acaba extravasando na composição do look. Então ela acaba pecando pelo excesso, né, pelo exagero mesmo. Na minha opinião, acho que a gente usar tantos acessórios assim de uma vez só acaba criando um aspecto meio caricato pro look, sabe? E até porque também não existe uma regra assim, né, para você escolher quantos acessórios você quer usar. Eu acho que isso também vai muito do bom senso. Se você é uma pessoa que ama acessórios, que gosta de usar muito, então aí nesse caso, se você quer usar o colar, o brinco, a pulseira, o anel, tudo junto, então é melhor que você opte pelos conjuntos, né? Aqueles conjuntos, né, de semi-joia ou de joia mesmo, que é tudo um casando com o outro, né? Aí pode até ser que fique legal se forem acessórios mais discretos, tá? Então você acaba criando uma composição legal. Agora, o que eu acho, assim, um pouco nada a ver é misturar estilos de acessórios e fazer aquela mistura que acaba não casando um com o outro. Eu falo que tudo é bom senso, né? Então, se você escolheu usar um colar com um pingente muito grande, por exemplo, então opte por usar brincos pequenos ou talvez nem usar brinco, né? Se for conjunto, né, de repente colocar um brinquinho menor, do mesmo estilo do colar que você está usando. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem um busto grande, um busto bonito, gosta de valorizar essa região do corpo, então coloque o decote e de repente não use um colar, use um brinco, pois essa região sua já vai ser muito chamativa. Então descarte o colar, use um brinco grande, um maxi brinco, que valorize mais essa região do seu rosto também. As pessoas me perguntam muito se eu gosto de misturar acessórios prata com dourado. Eu acho que super pode misturar, eu acho que não tem dessa mais hoje em dia de se usar só dourado
ou só prata, mas eu acho que tem que ter o bom senso também na hora da mistura. Quando eu vou fazer esse tipo de mistura, eu faço muito, principalmente no dia a dia, eu uso aquelas joias ou semi-joias ou bijus que sejam mais delicadas. Então uma pulseira mais fininha dourada com uma pulseira mais fininha prata, e aí você joga os brincos de tons diferentes. Eu acho que pode ser misturado, mas aí quanto mais delicados forem os acessórios, eu acho que a mistura fica mais sutil e fica mais bonita. Quarto erro fashion, cropped com cos baixo. Olha, gente, no início dos anos 2000, 2001, 2002, tinha uma fase que o pessoal tava usando muito a calça de cintura baixa com a barriga bem à mostra e as blusas mais curtas, né? Eu lembro muito da Britney Spears, nos clipes que ela fazia. Isso era uma tendência que se usou bastante. Hoje em dia, a história já tá meio mudada, né? Como eu falei com vocês, eu acho que fica muito mais bonito a gente usar um cropped, uma blusinha mais curta, porém com uma calça de cintura mais alta, com o cos mais alto, seja um short, uma saia. Eu acho que fica muito mais bonito, muito mais elegante. Vocês podem reparar por aí que todas as marcas praticamente, acho que eu não me lembro de uma marca que não tenha feito nenhuma peça com modelagem de cintura mais alta. Então isso ganhou muita força na moda, com as estilistas, com as marcas. Então tá todo mundo fazendo peças desse modelo. Então nessa onda da calça de cintura mais alta, dos shorts e das saias, o cropped começou a vir como um complemento, né? Então, se você tem aquelas calças mais altas, é lógico que você não vai querer usar uma blusa tão comprida ou uma blusa que você precise colocar por dentro da calça e fique sobrando, o tecido fique engruvinhado ou marcando demais o tecido por dentro da calça. O ideal é que você use blusas realmente mais curtas. Se você não quiser usar com a barriga aparecendo, até não tem problema nenhum, porque a maioria delas casa perfeitamente, né? A calça mais alta com a blusa na altura do cos da calça. Eu acho que isso pra mim é o ideal. Se você gosta de mostrar um pouquinho da barriga, uma faixinha só do umbigo, também eu acho que fica legal. É só usar a blusa um pouquinho mais curta que o cos da calça. Eu acho que bacana nesse tipo de caso, assim, a gente sempre tentar equilibrar a silhueta. Eu sempre falo isso com vocês, né? Dependendo do tipo de corpo que você tenha, você precisa usar o bom senso na hora de compor os seus looks. Então, se você tá usando, por exemplo, uma saia de cintura alta, plissada com volume, o ideal é que você use, então, um cropped ou uma blusa mais curtinha, mas que seja mais ajustada ao corpo. Por quê? Porque você já tem volume na parte de baixo, a parte de cima precisa ser mais sequinha, mais grudada ao corpo, para não fazer volume na parte de cima também. Agora, do contrário, também é verdadeiro. Se você estiver usando, por exemplo, uma saia lápis de cos mais alta, aquela saia bem justinha, bem ajustada ao corpo, né? Então, aí eu já acho legal usar, por exemplo, uma blusa, mesmo que seja mais curta, mas mais solta no corpo, sabe? Para dar aquela mistura, que você não fique toda usando uma roupa justa da cabeça aos pés, né? Parte de baixo com parte de cima muito justa, muito agarrada. Quinto erro fashion pra mim, eu acho que é você usar uma roupa, foi o que eu acabei de falar agora, usar uma roupa muito curta e muito justa, tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que não tem nada demais você querer usar roupa justa, né? Ou você querer usar roupa curta, mas eu acho que as duas misturadas, tudo ao mesmo tempo, eu acho que você pode cair, de repente, numa linha e acabar extravasando um pouco, ficar vulgar na maioria das vezes. Quando a gente observa assim, o comportamento das pessoas que gostam de usar esse tipo de roupa, normalmente mais ajustada, são aquelas pessoas que são naturalmente mais atraentes, mais sensuais. Então é o estilo da pessoa, né? Eu acho que só não pode errar, nesse caso, pelo exagero. E aí você vai acabar passando uma imagem errada, uma imagem que você, na verdade, não quer passar. O fato é que roupas justas devem ser equilibradas com peças mais larguinhas, mais soltas no corpo. Então, se você está usando um short que seja de couro, por exemplo, muito justinho, muito agarrado e mais curtinho no corpo, por que não usar, de repente, uma camisa de alfaiataria na parte de cima ou uma blusa de seda, uma peça mais chique para poder compor com aquele short e tirar um pouco do efeito sensual, parecido demais. Assim, o seu visual vai estar mais discreto, porém atraente ao mesmo tempo. Dá pra ser as duas coisas junto. Outro truque que eu acho que funciona muito bem para quando você quer, né, tá afim de usar uma roupa mais justa, mais grudada no corpo, ficar mais sensual, mais atraente, eu acho que é fazer o uso da terceira peça. Então vamos supor, uma calça de couro bem justa, bem bonita, bem modelada no corpo, uma blusa mais sequinha também, e aí joga por cima ou uma jaqueta jeans, ou um casaco, ou um colete de alfaiataria mais alongado, por exemplo, que eu acho que fica muito chique. Eu gosto muito do uso da terceira peça nesses casos, e eu acho que faz um complemento de uma forma muito interessante. E outra, sobreposições desse tipo, eu acho que é um trunfo que a gente tem na manga para poder disfarçar um pouco das gordurinhas indesejáveis. Eu sei que tem umas meninas que tem, por exemplo, o quadril largo, né? O quadril mais volumoso, e adoram usar uma calça bem justinha, bem agarrada no corpo, com uma blusa mais curta, por exemplo.
Então, nesse caso, eu acho que o uso da terceira peça pode funcionar de uma maneira, assim, muito legal. Esse tipo de colete mais alongado, que eu acho que é uma peça, assim, super coringa, eu gosto muito de usar. E eu acho que fica muito bonito para fazer esse tipo de composição com roupas que sejam mais justas na parte de baixo. Sexto erro fashion, gente, as transparências. Olha, eu acho que transparência é uma coisa um pouco polêmica, sabe? Então eu acho que são dois tipos de transparência diferentes que eu queria falar com vocês. A primeira é quando você sai de casa com uma roupa que não era para ser transparente, mas o tecido dela acaba sendo um pouco transparente, te deixando na mão, como por exemplo uma calça de tecido muito fino. Na hora que você abaixa, na hora que o tecido é mais alargado, ele parece que é transparente. Então isso, nossa, isso é uma coisa que não dá, realmente é um erro pra mim bizarro, né? Então você tá com uma calça, por exemplo, uma calça de academia que eu vejo muitas vezes por aí, a hora que você abaixa, que você esgarça aquele tecido, você vê que tá transparente, tá aparecendo a roupa de baixo. Então, não é legal. Agora, o outro tipo de transparência é quando aquela roupa realmente é um tecido transparente que vai compor com outros tipos de tecido. Então, por exemplo, agora eu tô vendo que tá se usando demais, não sei se vocês já viram, as mangas bufantes com aquele tecido de organza, sabe? Então aquilo é proposital, né? Você tá usando uma blusa que é aqui no colo, ela é de malha ou de crepe, não tem transparência, e aquela manga toda bonita com um efeito transparente mesmo. Então isso eu acho legal. Agora, as transparências, eu acho que você tem que ter muito bom senso para usar. Por exemplo, assim, ambientes de trabalho, né? Principalmente ambientes corporativos, mais formais. Na minha opinião, eu acho que não se deve usar transparência, seja ela de que maneira for, tá? Saia de tule, camisa que você tem que usar uma lingerie por baixo, esse tipo de coisa eu acho que tá realmente fora de cogitação. Hora e lugar, na verdade, são muito importantes, né? A gente precisa levar em consideração na hora de usar uma peça transparente. Eu acho que a transparência, na minha opinião, ela cai muito bem para looks mais noturnos, né? Então, uma balada que você queira usar uma calça de couro, por exemplo, com uma blusa toda de renda, com um decote bonito, uma lingerie aparecendo por baixo. São momentos propícios para isso, né? Que você pode ter um pouco mais de ousadia. Agora, como eu falei antes, no dia a dia, em ambientes formais de trabalho, eu acho que a gente tem que ter muito bom senso na hora da escolha de peças transparentes. Eu acho assim, o ideal, se você realmente, por exemplo, tem uma camisa de seda super bem cortada, super formal no seu guarda-roupas, quando você veste, ela fica com aquela certa transparência que é, na verdade, normal da seda. Então, o que você vai fazer se você quiser ir com essa blusa de seda para o trabalho? Então, o ideal é que você compre aquelas blusinhas segunda pele, sabe? Aquelas regatinhas que são em malha, que ficam bem sequinhas e bem ajustadas ao corpo. Aí você compra uma blusa dessa e usa por baixo da sua blusa de renda ou da sua blusa de seda, transparente, por exemplo. E eu acho que é muito importante acompanhar o tom da blusa de seda. Então, por exemplo, se é uma blusa preta de seda, o bom é que você use por baixo uma segunda pele ou no tom da pele ou na cor preta, por exemplo. As duas ficam muito bonitas, né? O contraste fica muito legal. Outra coisa que está se usando demais também, que eu tenho acompanhado, são aquelas saias transparentes que você usa com hot pants por baixo. Eu acho lindo, gente. Eu acho super bonito, mas eu acho que tem que ter ocasião para isso. Então, normalmente é uma festa, sei lá, um luau, uma festa na praia, ou uma balada mais descolada, né? Tem os lugares certos para poder usar sem cair na vulgaridade e sem perder o bom senso. Outro ponto que eu acho muito importante você levar em consideração na hora de usar a transparência é valorizar a parte do corpo que você gosta mais. Então vamos supor que você goste muito da região do seu colo, dos seus ombros, você quer valorizar essa região, então não tem por que você não usar de repente uma camisa que seja transparente, com uma lingerie bonita por baixo. Né? A mesma coisa quando você gosta das suas pernas, acha que tem as coxas bonitas, mais delineadas. Então fica muito bonito usar esse tipo de saia que eu acabei de falar com vocês. Aquela saia transparente que você usa com hot pants. Então vamos escolher a parte do corpo que a gente mais gosta, que a gente mais quer valorizar e apostar na transparência nessa região. Sétimo erro fashion, ser vítima da moda. Gente, quando eu falo vítima da moda, não é aquela pessoa que gosta de acompanhar as tendências e comprar uma peça ou outra daquela determinada coleção, mas sim aquela pessoa que literalmente se fantasia de uma roupa da cabeça aos pés como se tivesse saído de um editorial de revista, por exemplo, sabe? Ou então aquela pessoa que olha uma blogueira, uma celebridade, uma pessoa que admira e copia exatamente o look daquela pessoa dos pés à cabeça, sendo que às vezes nem gosta muito daquele tipo de peça que a pessoa tá usando, né? Faz aquilo só pra estar na moda mesmo. Então fica uma coisa assim meio que sem personalidade, sem estilo, apenas uma cópia, né? Você tá reproduzindo aquela
aquela imagem daquela pessoa que você admira. Eu acredito que a maioria dessas mulheres que são vítimas da moda, né, que a gente fala, gente, eu tô falando com vocês aqui, mas eu já fiz muito disso, tá? Então, assim, não tô querendo julgar ninguém, eu acho que isso pode acontecer e acontece normalmente quando a gente tá naquela fase de mais insegurança. Insegurança às vezes causada por não saber o seu estilo, ou aquela insegurança de repente estar muito desatualizada com o mundo da moda e você simplesmente quer reproduzir uma coisa bonita que você viu, que você sabe que está se usando e não errar com isso. Como eu já falei para vocês, eu mesma já passei por isso. Hoje em dia eu não passo mais, porque hoje eu conheço muito bem o meu tipo de corpo, eu conheço o meu estilo, os truques e as dicas, eu sei o que casa legal no meu corpo, o que não casa. Então eu consigo imprimir a minha personalidade em qualquer look que eu editar hoje em dia. E isso é que eu quero passar aqui para vocês, é o que eu sempre falo. O autoconhecimento é a melhor forma da gente se sentir segura na hora de editar os nossos looks. Eu acho assim que quando você usa uma peça que até você nem gosta tanto, simplesmente porque você viu na vitrine, você viu que tá usando, viu que tá na moda, comprou aquela peça, se sentiu bem nela, mas assim, sem personalidade, sem o estilo envolvido naquilo, você está sendo uma vítima da moda e, pior ainda, vítima desse mercado que te faz consumir cada vez mais e mais e mais sem sentido. Eu acho que mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo disponível para poder investir nas coisas que você gosta, nas coisas que você quer comprar, eu acho que pra mim fica uma coisa assim meio sem propósito, meio sem sentido mesmo. É aquilo que eu sempre falo com vocês, quando a gente compra sem esse propósito, né, a gente acaba comprando pelo consumismo, né, pelo exagero. E o que eu gosto muito de falar com vocês aqui é consumo consciente. Eu acho que isso é tudo hoje em dia, porque você compra exatamente aquilo que vai te servir fisicamente e emocionalmente também, não desperdiça dinheiro e vai estar sempre de acordo com o seu estilo, com o seu perfil, com a sua personalidade. Oitavo erro fashion é o salto alto. Na verdade, usar salto alto sem gostar e sem saber usar o salto alto. Eu acho que a maioria das mulheres tem uma percepção hoje em dia que se você não tiver de salto alto, você não tá elegante. Quem nunca pensou assim na vida? Me fala. Eu acho que todo mundo alguma vez já pensou dessa forma, eu também já pensei muito assim, antes eu usava muito mais salto do que eu uso hoje. Eu tinha aquilo na minha cabeça, que pra eu estar elegante, pra eu me sentir segura, pra eu me sentir chamando atenção, bonita, eu tinha que estar de salto alto. Mas gente, como eu mudei a minha cabeça com o passar dos anos, ainda bem que a gente muda, né? Porque hoje eu percebo que não adiantava nada eu estar de salto alto, me sentindo bonita, se eu tava super desconfortável, se eu não tava à vontade usando aquele salto no meu dia a dia, se eu não tava correspondendo com a minha rotina, né, com as coisas que faziam sentido pra mim. E aí eu comecei a usar cada vez mais flats, né, usar os sapatos baixos, usar rasteira, usar tênis, até que eu uso muito, vocês veem, sapatilha, sapato sem salto no geral. E eu comecei a perceber que sim, eu poderia ficar elegante, bem arrumada, bem vestida, mesmo sem usar o salto muito alto. Eu acho que é lógico, tem algumas ocasiões que naturalmente pedem um salto alto, né? Então você vai numa festa de casamento, você vai numa festa mais formal, é lógico, você vai usar um vestido longo, você vai usar um salto alto, né? Não tô falando isso. Mas eu acho que são situações muito específicas. Hoje não tem mais dessa, né? Você precisa estar de salto alto para ser considerada bem vestida. Até mesmo nos ambientes formais de trabalho, os ambientes corporativos, tem empresas que estão abolindo o uso de salto alto simplesmente para deixar as pessoas mais confortáveis e dessa forma produzirem mais no trabalho, né? Tudo tem um certo sentido aí. Eu acho que no final das contas tudo vai depender muito da composição geral do look, né? Vou colocar alguns exemplos para vocês aqui, para vocês verem como é possível estar super elegante, super bem arrumado, bem vestida usando uma sapatilha. Por exemplo, a sapatilha eu adoro, uso muito. Eu acho que as sapatilhas de bico fino ficam mais elegantes do que uma sapatilha de bico redondo, por exemplo. Por quê? Porque eu acho que ela tem um poder de alongamento das pernas, ela fica mais formal, ela compõe melhor os looks, é uma opinião minha. Eu acho que fica super bonito. E outra, eu acho que não tem nada mais deselegante do que você ver uma pessoa caminhando de salto ou estando, né, em algum ambiente de salto e você vê que a pessoa tá tropeçando, que ela não sabe andar com aquele salto, que ela parece desconfortável naquele look, né, com aquele sapato. Então eu acho assim, nesse caso, gente, simplesmente é melhor não usar. É melhor você ficar mais tranquila, mais confortável usando um sapato mais baixo, né? Pelo menos você não vai estar passando aquela impressão de desconforto. Agora, se você é daquelas pessoas que, olha,
eu sou muito baixinha, eu não abro mão de usar salto, por mais que eu fique desconfortável, eu quero usar, então tudo bem, pode usar. Só que aí vamos optar então, de repente, por saltos mais grossos, né? O salto Anabela, eu acho que é um salto assim muito versátil e é um salto confortável, né? Dá pra você passar um dia a dia com ele, caminhar e ele vai ficar legal no seu pé. Outro tipo de salto que eu acho interessante também é o salto em bloco, sabe? Aquele salto que pode ser alto, mas ele é bem mais grosso, então isso proporciona um conforto melhor para você. Nono erro fashion, não seguir o dress code. Ou seja, não usar a roupa certa para determinada ocasião. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque assim, quando a gente fala em dress code, eu acho que é muito voltado para eventos mais formais, né? Aqueles eventos mais sérios, um casamento, uma festa mais formal, né? Um evento da empresa. Então, quando a gente fala em dress code, já vem na nossa cabeça eventos formais. Então, eu acho que é muito importante, porque é um código de vestimenta. Então, você deve seguir para você poder se encaixar naquele ambiente que você vai estar frequentando, né? Eu acho isso muito importante. Agora, quando a gente fala de ambientes mais naturais, ambientes normais, assim, ambientes menos formais, isso também a gente tem que levar muito em consideração. Então, a primeira coisa que eu sempre faço quando eu vou a algum lugar, seja no shopping, seja na praia, seja trabalho, seja faculdade, qualquer coisa, eu penso sempre no ambiente que eu vou estar e qual tipo de roupa vai me deixar confortável para aquele ambiente. Eu acho que isso é primordial. Eu falo que não tem nada pior do que a gente passar a sensação de desconforto, né? A gente se sentir desconfortável, em primeiro lugar, e passar essa sensação de desconforto para as pessoas que estão nos vendo, que estão vendo como a gente está vestida, ou seja, está vestida errada para aquela ocasião, né? Então, por exemplo, se você vai para um lugar que você sabe, uma palestra que você vai assistir, que você sabe que aquele ambiente é gelado, que tem ar-condicionado, que você vai ficar sentada praticamente o dia inteiro, você vai compor o seu look de acordo com aquela ocasião. Não adianta nada você ir com uma regatinha, com os braços de fora, você vai ficar congelando naquele lugar, não vai ficar confortável, vai passar de imediato a sensação que você não é uma pessoa bem vestida. Ou então, se você vai num lugar que você sabe que tem que andar muito, né? Um centro de convenções, por exemplo, que você vai participar, você sabe que é um local muito grande, que você anda muito, aí você vai com um salto fino alto, por exemplo, né? Em determinada hora, o seu pé vai estar machucado, seus dedos vão estar doendo, você não vai estar feliz de estar vivendo aquela situação tão desconfortável. Então, vale a pena realmente usar uma peça desse tipo e te deixar tão infeliz assim? Eu acho que não. E o 10º e último erro fashion é o tamanho da bolsa para determinado tipo de corpo. Então, sabe quando você olha para a pessoa tá com aquela bolsa gigante, abarrotada de coisas, parecendo cheia demais e simplesmente não tá casando com o biotipo dela? Eu acho que para você saber qual tipo e qual o tamanho de bolsa que vai ser ideal para o seu corpo, é estar simplesmente atento às proporções. Então, eu acho que a gente tem que considerar muito o equilíbrio, né, entre o tamanho da bolsa e as curvas do seu corpo, por exemplo. Então, uma boa dica eu acho que é pensar naquela lógica do inversamente proporcional, sabe? Onde você tem mais corpo, onde o seu corpo é mais avantajado, naquele lugar tem que ter uma bolsa menor. Do contrário, é a mesma coisa. Se você tem um quadril mais estreito, nada impede que você use uma bolsa maior que fique na região do seu quadril para passar a impressão que o quadril é mais largo. Agora, se você já tem o quadril largo demais, você não tem necessidade de usar uma bolsa que fique na altura do seu quadril e que seja uma bolsa grande demais. Você pode optar por uma bolsa que seja usada um pouquinho mais para cima da linha do quadril e uma bolsinha menor, de 12, 10 centímetros, vai ficar ideal. Para quem tem o busto, né, e os ombros mais largos, por exemplo, você vai evitar de usar aquela bolsa a tiracolo posicionada logo abaixo do seu braço, para não criar mais sensação de volume nessa região. O legal nesse caso é usar uma bolsa mais comprida, que tem uma alça mais longa, para poder dar aquela alongada na parte de cima do seu corpo também. Outra coisa, quando a mulher é pequena, né, ela é muito baixinha, se ela usar uma bolsa grande demais, vai passar a impressão que aquela bolsa está extremamente pesada para ela, mesmo que a bolsa não tenha peso algum. Já as mulheres altas, eu acho que elas estão liberadas para usar quase todos os tipos de bolsa. Eu falo quase porque se essas mulheres altas elas estiverem também acima do peso, aquela mulher muito grande e mais gordinha, se ela usar uma bolsa muito pequenininha, vai dar a impressão que ela é ainda maior, não vai ficar proporcional. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado das minhas dicas. Eu tenho certeza que em alguma parte da sua vida, em algum momento, você já passou por alguma saia justa fashion, dessas que eu falei com vocês. É absolutamente normal, natural. Como eu falei, eu mesma já passei por várias delas. Mas a gente tá aqui para aprender, para evoluir e para melhorar a sua vida com as dicas que eu dou por aqui. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e me acompanhe também nas redes sociais. O meu Instagram é @mgideias. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.